aqui para dizer o seguinte: você quer emagrecer, mas passa o dia inteiro comendo frutinha ou tomando suco de fruta. E aí eu quero saber se você sabe a relação, né, que tem aí entre fruta e o seu emagrecimento. Mazinha entrou aí na área, Dalva. Oi, gente, tudo bem? Então eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês. Então muitas pessoas, a gente aprendeu que fruta é muito saudável, né? Desde pequenininho tem que comer várias porções de frutas, né? Todo mundo tem que comer fruta. Quando a gente escuta alguém falando assim, eu não como fruta, você já logo acha que a pessoa não é uma pessoa saudável, né? E eu não estou aqui para dizer que a fruta não é saudável. Sim, a fruta é saudável, né? Saudável, a gente encontra determinadas vitaminas nas frutas. Então a gente tem determinados nutrientes ali nas frutas, só que a gente tem que entender que o nosso processo de evolução, a fruta que a gente tinha há anos atrás, há muitos anos atrás, não é a mesma fruta que a gente vai no supermercado hoje e encontra, né? Infelizmente a indústria, ela modificou muito as nossas frutas e tem até uma nutricionista que fala que a fruta é como se fosse o fast food da natureza. Então a gente tem aí os fast food da vida, né? E as frutas como se fosse esse fast food. É como se assim, eu quero comer uma guloseima. É como se fosse uma guloseima da natureza. Por quê? Porque a grande parte das nossas frutas hoje, elas estão sobrecarregadas de açúcar. Né? A gente tem alguns tipos de açúcares. E aí, falando assim bem a grosso modo, as frutas têm a frutose. Então, lembra que eu fiz com vocês um vídeo aqui, e aí se eu como fruta, se eu como lá o açúcar da fruta, eu vou acionar no meu corpo instantaneamente, né? Falo instantaneamente porque é muito rápido, porque a fruta a gente absorve rápido, então eu vou acionar a insulina. Quando a insulina entra no meu organismo, ela entra para fazer determinadas atividades que são obrigatórias, né? Que são funções da insulina. E aí, duas atividades que a insulina faz, né? Ela vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea, então eu comi fruta, tem açúcar circulando no meu sangue, eu aciono a insulina chega para tirar esse açúcar em excesso da minha corrente sanguínea, porque não é saudável eu ter açúcar em excesso na minha corrente sanguínea. Esse açúcar é energia, né? Essa fruta que eu consumo, isso é energia. Então essa energia que é açúcar em excesso vai ser retirada e aí ela não vai ser eliminada, ela vai ser estocada. Então, quando a insulina entra, ela vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea e vai estocar, vai guardar. Então, onde é que ela armazena? Armazena no fígado, armazena nos músculos, mas armazena também nas nossas células adiposas, né? Nas nossas gordurinhas. Então, é por isso que aí, que eu chamo de catupiry, né? A pochete, o culotezinho, onde a gente tem mais gordurinha. Ali a insulina está guardando açúcar. Então, entra açúcar na minha corrente sanguínea, a insulina vai fazer o papel de tirar e vai guardar. Então, a gente vai formando estoques de gordura no nosso corpo por ter comido mais açúcar. É isso mesmo. Então, se você quer emagrecer, a dica é comece a fazer uma estratégia para o consumo de frutas que você tem. Porque não adianta, eu quero emagrecer, eu vou encher a cara de fruta. Não é assim, sabe? Tem que ter uma estratégia. Como todo processo de emagrecimento saudável, ele tem que ter estratégia. Senão você sai fazendo sem organização, você até emagrece por um tempo e depois vai engordar tudo de novo. Então, dica 1, tenha uma estratégia. Quantas frutas que você vai comer? Como é que você vai comer? Dica 2, quais são os tipos de frutas? Então, você pode começar a pesquisar quais são frutas que vão elevar essa glicose mais rápido. Essa, para o emagrecimento, não é tão legal. Qual é a fruta que não eleva tanto a minha glicose? Opa, essa é amiga do meu emagrecimento. Então, é descobrir, é conhecer isso. Se você ainda não emagreceu a quantidade que você quer, é porque você ainda ou não está fazendo o que você precisa, ou porque não sabe, ou você já sabe e não está colocando esse plano em ação. E talvez você ainda não saiba, né? Você ainda não sabe quais são os tipos de frutas que são aliadas ali, que você pode que eu digo é que você
vai ser melhor para você no seu emagrecimento e quais são as frutas que não vão ser tão legais você consumir tanto enquanto você quiser emagrecer. Esse é um ponto. Então, que tipo de fruta que você vai comer e quais tipos de fruta, qual a quantidade. E a outra questão são os horários. Né? A gente tem que ter uma estratégia também. Quem quer emagrecer, quem quer manter o peso, tem que ter uma estratégia de horário. E aí uma outra dica que eu quero deixar para vocês dentro do horário, uma dica extra é, se eu quero emagrecer, eu tenho que saber exatamente quais são as frutas que eu vou comer logo pela manhã. Por quê? Se eu estou dormindo, eu estou em jejum. Suponho, né? Quando a gente está dormindo, a gente está em jejum. Se eu acordo e me dou logo de presente uma fruta, que é açúcar, eu, além de perder o benefício do jejum, porque se eu estava em jejum, eu estou fazendo isso, um resumo do resumo para vocês, se eu estava em jejum, eu estava ali deixando o meu corpo queimar a gordura que ele tinha estocada, né? Se eu saio do jejum, eu paro de queimar a gordura. E se eu quebro o meu jejum comendo um açúcar da fruta, além de parar de queimar a gordura, eu vou estocar a gordura, tá? Então tudo, a gente come fruta, eu mantenho meu corpo magro, eu como fruta, mas eu não como fruta sempre, sabe? Eu não como fruta toda hora. A fruta não é a coisa, eu tenho que escolher, porque assim, antes, a não ser que você tenha a oportunidade, acesso a frutas orgânicas, né, fruta que você consegue conhecer o produtor, aí sim. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse acesso. Compra fruta no supermercado, compra fruta no hortifruti, e a gente sabe que a gente é um dos países mais bombardeados de agrotóxicos. Então, as nossas frutas, né, elas sofreram a questão do agrotóxico, da industrialização. Estou sendo interrompida aqui por uma ligação no WhatsApp 2 vezes. A gente tem um excesso. E aí, qual é a outra dica que eu quero dar para vocês? É que, tem um mosquitinho aqui, né? Um ótimo momento, frutas, ou você consome logo após o almoço, como se fosse sua sobremesa, principalmente se o seu almoço, se você tiver ali na composição do seu prato, boas gorduras. Porque quando você come boas gorduras, elas retardam o aproveitamento, né, a absorção desse açúcar, desse carboidrato. Então, como sobremesa, ou então um pouquinho mais tarde à noite. Então, só o fato de você trocar de horário já vai te ajudar bastante no processo de emagrecimento. E se você quiser conhecer mais sobre estratégias alimentares, sobre quais os alimentos que você usa, você consome, quais horários, o que é melhor consumir em determinado horário, o que é mito, o que é verdade sobre emagrecimento, eu estou com inscrição aberta para a minha nova turma do meu programa de emagrecimento, que acontece no WhatsApp. E essa turma vai começar dia 15 de abril, dura 21 dias. Se você quiser saber mais detalhes, entre em contato comigo, me manda uma mensagem aqui no direct do Instagram ou clica no link que tem na minha bio, que você vai cair direto no meu WhatsApp. Se for pelo Facebook também, é só clicar ou me mandar uma mensagem direta ou clicar no meu perfil, que você vai cair direto numa mensagem para mim. Tá bom? Então esse vídeo rápido era para responder sobre frutas e emagrecimento que vocês me perguntaram, tá bom? Ótimo final de dia para vocês!